Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com o Divan. E hoje eu tenho um convidado super especial para estar falando com vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso pedir para que você se torne um inscrito do nosso canal, que você comente muito, para que você possa interagir com esse conteúdo, para que a gente possa divulgar para o maior número de pessoas possível. Hoje eu estou recebendo o professor Valdemar Neto, que vai estar falando sobre o impacto da saúde emocional nas escolas. Ele que é extremamente capacitado para isso e vai estar falando com a gente hoje. Seja bem-vindo, Valdemar, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Divã, ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. Um prazer todo meu. Eu que agradeço pelo convite, pela honra de poder estar aqui participando com você e com todos, né? É uma honra. E ainda mais poder falar sobre um assunto tão importante, tão interessante, né? E um assunto ao qual hoje faz parte de uma forma muito profunda da nossa realidade. Que bacana, Valdemar. Eu já te conheço, nós temos uma relação de amizade já de alguns anos e eu estou muito feliz de ter você aqui. Mas para que a nossa audiência se conecte com você, me fala um pouquinho da tua trajetória, como que a educação entrou na sua vida. Me fala um pouquinho. Então, a educação entrou na minha vida de uma forma, assim, bem interessante, né? Eu sou aquela pessoa de família muito simples, muito humilde, e queria muito estudar, mas precisava trabalhar, né, para poder ajudar dentro de casa, né? E tive a oportunidade de concluir o meu ensino médio no EJA. Que bacana. Então, eu sou filho de EJA, né? E depois de casado, tive a oportunidade de ingressar no nível superior. E aí, minha trajetória, se eu for falar aqui toda, eu vou tentar resumir, né, de uma certa forma, mas acho que o ponto crucial foi exatamente esse ao qual eu ingressei no nível superior, eu queria muito, e eu tive que fazer uma escolha, né? Porque era muito difícil, tudo muito caro, e eu optei por largar tudo e fazer o meu nível superior. E fui trabalhar na faculdade, ganhando bem pouquinho, e com isso eu acabei criando outras formas para poder manter minha família. Eu tenho 4 filhos, né? Então eram muitas bocas para poder alimentar dentro de casa. E aí, no meio desse processo todo, eu consegui gerar renda suficiente para poder manter a minha família e também poder estudar. E aí fui estudando, vi que aquilo que eu tinha de melhor era, sem sombra de dúvida, o conhecimento, né, a oportunidade de estar dentro de uma instituição de nível superior e aproveitar ao máximo. E aí ali eu comecei a estudar mais, a me lapidar, a entrar mais no universo acadêmico, né, que acabou me gerando um conhecimento além daquele que eu tinha da formação escolhida. E nessa trajetória eu comecei a fazer outras atividades, também dentro da área da educação, onde acabou nascendo aí o Projeto Conhecimento, que é um dos projetos que eu tenho o maior amor, o maior carinho, porque foi um projeto que acabou alavancando, de uma certa forma, oportunidade para muitas pessoas estudarem, né, terem oportunidade de estudar com uma condição especial, que é hoje, para mim, não a questão de um número, mas a questão de alcançar pessoas, onde eu pude ajudar mais de 30 mil pessoas a fazer o nível superior com condições especiais, bolsas especiais. E acabou gerando outras oportunidades para mim. E aí meu trabalho começou a ser reconhecido. E aí foi quando eu entrei na área da educação de uma forma um pouco mais profunda, né? Aquele filho de EJA, né? Você ganhar um convite para estar dentro de um município como um secretário de educação. Que bacana. Me permite fazer essa apresentação, porque eu acho que isso é muito bacana. Você começa a sua trajetória na educação lá no ensino EJA e você, no ano de 2018, eu estava vendo o teu currículo e falei, gente, eu vou precisar resumir aqui porque
O homem é extremamente capacitado. Em 2018, secretário de Educação, hoje gestor do polo da Unina, ofertando de uma maneira exemplar a questão do ensino superior. Um projeto que já acessou mais de 30 mil pessoas para que eles possam alcançar o ensino superior. Como que é para você olhar a sua trajetória lá no início e ver que você vem ofertando e possibilitando pessoas alcançar o seu sonho também? Para mim é um motivo de muita alegria, né? Eu acabo realmente trabalhando com aquilo que me traz muito prazer, porque eu tenho a oportunidade de ver pessoas que acham que elas não vão conseguir, não vão ter uma oportunidade, né? E elas acabam tendo essa oportunidade de estudar, de Sim. ter uma formação, de entrar no mercado de trabalho. E isso faz a diferença, né? Hoje não é só a Unina, né? Eu também tenho o polo da Uniswan, que é também uma parceira, e hoje eu acabo estando dentro de várias instituições de nível superior, onde a gente acaba compartilhando essa oportunidade, levando essa oportunidade, né? Então a educação para mim ela acabou sendo muito abrangente. Hoje eu acabo tendo uma entrada, um network com as instituições fora do comum. Então eu acho que isso faz o diferencial e vem fazendo o diferencial durante todos esses anos, né? Porque eu não consigo parar. É mais ou menos por aí. É a sua paixão, então. A educação é a sua paixão, é o que te faz ter o olho brilhando, é o seu propósito de vida, é isso mesmo? É isso aí. É porque a gente vê a transformação. O que, que o conhecimento causa na vida de uma pessoa, né? Como ela passa a se comportar, como ela passa a enxergar o mundo e as oportunidades que surgem para ela, né? Porque antes elas, sem nenhuma formação, com poucas oportunidades, e hoje com uma formação, com oportunidades maiores, com a qualidade de vida melhor, porque a gente sabe que quem tem um nível superior, né, Com é certeza. lógico que tem aí uma possibilidade muito maior de ter pelo menos 80% a mais, né, de renda financeira, né, de valorização na sua remuneração. E isso gera famílias mais estruturadas. A gente hoje tem uma grande preocupação de ver exatamente quando a gente fala assim, o que a gente espera do mundo, né? O que vai ser amanhã? Educação é a solução. É educação. Porque se hoje nós temos jovens preparados, jovens que têm uma formação e jovens que acabam tendo uma estrutura familiar melhor, com certeza teremos um mundo melhor, porque teremos outros jovens também bem orientados pelos seus pais, como a gente vê no passado, né? A gente se voltar um pouquinho, para a gente falar um pouquinho da educação. Assim, 20 anos atrás, o que era educação? O que era educação há 20 anos atrás, né? E o que é educação hoje, em termos de oportunidades? Existem muitas vertentes. A gente pode falar aqui sobre um monte de coisas. A gente pode falar sobre as novas tecnologias, o que impactou, né? O que causou na vida das pessoas essa evolução durante esses 20 anos. Temos lados positivos e negativos, né? Mas, acima de tudo, hoje nós temos pessoas que têm mais oportunidades e mais acesso ao ensino, coisa que antes as pessoas não tinham. Era somente para famílias realmente que tinham uma boa condição. Isso é muito bacana de falar. E tem um projeto em especial que nós estávamos conversando aqui nos bastidores que eu achei super bacana, que é o projeto e o programa municipal de estágio que você está à frente. Como que surgiu? Hoje você me falou que já alcançou mais de 2.000 estudantes que fazem estágio no município de Itaguaí. Como que nasceu? Como que funciona? Como que foi para você também ingressar nesse projeto? Então, esse projeto ele nasceu de uma forma assim, muito interessante. Por quê? A gente ajuda o aluno, né, no caso, Uhum. a ter uma condição especial
para poder entrar no nível superior. E aí ele, quando começa a sua vida acadêmica, ele tem ali algumas metas a cumprir, e dentro dessas metas ele tem os estágios obrigatórios. Sim. E eu comecei a observar que, principalmente a Costa Verde, os alunos, eles concluíam muito das vezes a sua graduação e não graduavam. Por quê? Porque eles não tinham feito estágio obrigatório. Alguns, às vezes, abandonavam, né, os estudos. E aí, eu, estando dentro desse universo, eu comecei a observar, já na gestão como secretário de Educação de Mangaratiba, eu já comecei a fomentar as parcerias, os convênios, né, com as instituições, para poder gerar a oportunidade do estágio dentro da área pública, porque dentro da área pública nós temos praticamente tudo, todas as áreas ao qual, academicamente, os cursos precisam. E aí, no momento que eu recebo o convite para ir para Itaguaí, eu tenho a alegria, né, a felicidade de estar com o prefeito, que sempre teve uma preocupação com o jovem, que sempre teve uma preocupação com a oportunidade, e ele sempre criava oportunidades para que eu falasse, palestrasse e gerasse a oportunidade das bolsas especiais para esses jovens do município. E aí, no momento em que eu vou para lá, eu vou na gestão dele, a convite dele, e aí ele diz para mim, olha, vamos desenvolver aquele projeto. E aí eu fiquei muito feliz. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer a primeira chamada pública, né, e de preparar todo o fluxo, né, do Programa Municipal de Estágios. E aí também ele acabou me colocando numa secretaria ao qual eu tive um suporte, um acolhimento, um apoio fora do comum, né, pela secretária, que é a Michele Sobral, né, o prefeito Rubão, duas pessoas que realmente tiveram um olhar para um público que ora era esquecido em todas as gestões, né? Eu pude até observar numa das minhas pesquisas que havia, em um determinado momento, acontecido uma chamada pública e que só teve uma instituição interessada em participar. E na nossa, nós tivemos mais de 30. Então, assim, foi um recorde, né? Mas nós trabalhamos em cima dessa divulgação, da orientação, o network junto às instituições, para que as instituições soubessem como é participar de uma chamada pública, né? Falta esse conhecimento também. E aí tivemos o sucesso de ter um grande número de instituições, e o Programa Municipal de Estágios hoje ele está na Secretaria de Assistência Social, onde nós já tivemos nesse período, né, de constituição, né, de funcionamento, já hoje passando de 2.000 alunos. Que bacana. E esses alunos, hoje nós temos alunos de nível superior, temos alunos de nível técnico, agora de especialização, e hoje nós temos uma alegria de ver a satisfação desse aluno que muitas das vezes ele entra dentro da minha sala, ele entra cabisbaixo. Já tive casos de pessoas entrarem chorando, né? E eu falar, mas o que houve? O que aconteceu, né? Não, é porque eu estou já há muito tempo precisando de estágio e eu não consigo. E já era uma realidade que eu já tinha detectado, né? Essa necessidade. E aí, a pessoa, quando começa a conversar comigo, eu falo assim, não, eu tenho estágio para você. E aí a pessoa começa a sorrir, sai feliz, sai contente, sai alegre. E aí nós trabalhamos muito com o acolhimento, trabalhamos muito com a orientação. A gente conversa bastante, a gente normalmente faz uma reunião onde a gente palestra, a gente fala sobre o programa, fala sobre os fluxos, e depois encaminhamos, onde nós temos pessoas hoje de grande valor, que são os nossos preceptores. Não posso deixar de falar aqui, né, sobre eles, porque eu tenho uma grande gratidão, porque eles fazem com que o Programa Municipal de Estágio aconteça também, porque eles são voluntários
e eles compartilham conhecimento com esses alunos. Em contrapartida, nós temos hoje profissionais mais qualificados, mais atualizados, até porque você sabe, né, que o MEC sempre está atualizando as grades, né, dos cursos, e eles acabam tendo contato com essas atualizações através do próprio aluno. Então, hoje nós temos dentro do município, assim, muitos alunos felizes porque têm a oportunidade de fazer o seu estágio no seu próprio município, que isso ajuda ele também economicamente, porque ele não gasta para sair do município. Ele, com certeza, tem mais segurança, porque ele está transitando dentro do próprio município dele. Ele tem uma oportunidade de conhecer o que é, na realidade, a sua prefeitura, porque muitas das vezes, né, a gente reclama, mas a gente não conhece, a gente não sabe como funciona e o porquê algumas coisas acontecem. E eles, quando estão ali dentro, eles acabam vendo aquela realidade. E o mais impressionante disso tudo, meu grande amigo, sabe o que que é? É você depois ver esses alunos galgando as oportunidades dentro da própria prefeitura. Que bacana. Eles trabalharem ali dentro. Hoje nós temos já muitos profissionais trabalhando, atuando. E detalhe, né? Vem aí os concursos públicos e quem é que vai se inscrever? São eles. Que bacana. Então, assim, a gente acaba causando, hoje nós causamos no município uma mudança muito grande, uma visão acadêmica muito maior. Todas as secretarias, o programa ele detém todas as secretarias, a gente administra, né, todos os estagiários que vão para todas as secretarias, todas as graduações, a gente finaliza o estágio de todos eles, a gente certifica, a gente publica, então assim, a própria instituição fica com a segurança de que realmente aquele aluno ele foi bem assistido, ele teve realmente um estágio de qualidade. E o próprio aluno fica muito feliz porque ele sai com um certificado, né, de uma prefeitura e ele aí vai para levar para a vida. Então, assim, o Programa Municipal de Estágios, hoje ele me traz uma grande alegria e também uma grande gratidão. Fico feliz por todos que já passaram por ele e fico feliz também pelo apoio que eu tenho dentro, né, de toda a nossa estrutura, que é muito difícil a gente ter esse apoio, né? Mas esse apoio faz a diferença. Hoje eu não posso reclamar, porque tudo aquilo que eu preciso como estrutura e que eu peço, eu sou atendido. Então, assim, o Programa Municipal de Estágio hoje tem sido um sucesso. E, inclusive, tem ajudado outros municípios vizinhos, né? Porque muitos alunos acabam vindo pedir uma oportunidade e a gente não nega, a gente sempre ajuda, a gente sempre tem uma colocação para eles lá, uma oportunidade. E já tivemos também umas 4 prefeituras também indo lá para conhecer o programa com a intenção de implantar também nos seus municípios. Então, assim, é um legado que a gente já deixa aí e que deixa a gente muito contente. Eu, particularmente, fico contente mais. Gente, olha, já dá para ver que o homem é apaixonado pelo tema. Não tem como escapar. Ele fala de educação, o olho dele brilha. E isso é muito bonito, muito bacana. Uma trajetória que a gente tem que colocar no público. As pessoas precisam ver o papel da educação, o quanto ela pode ajudar na autoestima do indivíduo, o quanto você, né, conseguiu fazer esse papel de uma forma brilhante e também possibilitando a outras pessoas. Entrando assim, fazendo uma transição desse tema, Valdemar, quando você esteve lá em 2018 na Secretaria de Educação, gostaria de partir dessa linha de pensamento. Qual foi o maior desafio que você teve? Né? Qual foi o momento mais desafiador naquele contexto? Então, naquele momento, bom, a princípio, assim que nós entramos, né, assim que eu recebi o convite, aceitei, fiquei muito feliz. Torno a dizer, né, que para um filho de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, para mim, para e pensa, né, olha só que alegria. Cheguei ao ponto de ter um reconhecimento e ser convidado para ser um secretário de educação. Então é uma alegria muito grande, sou muito grato, né, pelo convite que me foi feito na época. E cheguei já assim, as pessoas imaginam que fazer educação chega mudando tudo e fazendo, e não é assim, né?
mas tive a oportunidade de chegar e nós tínhamos ali um grande desafio, que era o orçamento. A princípio era o orçamento. Então nós tivemos que trabalhar muito com um planejamento para a gente poder conseguir ter o que a gente precisava. Porque quando a gente fala de educação, a gente imagina muito conteúdo programático, né? A gente imagina muito assim, o que cada ano tem que ter, né? De conteúdo e esquece da infraestrutura, Perfeito. esquece do profissional. A gente esquece de tudo isso. E na realidade, tudo isso é muito importante. Então, ter orçamento suficiente para proporcionar para esses profissionais ofertarem uma educação de qualidade é muito importante. Então, nosso primeiro desafio foi esse. E graças a Deus nós tivemos ali um bom resultado. Nós tivemos um excelente IDEB. Isso também marcou muito a minha gestão. E eu passei pelo grande desafio da pandemia, né? Sim, sim. Porque nesse momento eu tive que aprender. Todos nós tivemos que aprender, né? Inclusive, quando nós falamos das novas tecnologias, foi um momento onde elas foram mais, mais decisivas no processo da educação. Porque nós não tínhamos outro meio, porque não tinha como colocar o aluno dentro da sala de aula. Nós precisávamos preservar a saúde do aluno, do profissional, né, de educação, e as novas tecnologias foi o que nos deixou a oportunidade de dar continuidade ao ensino de forma remota. Então foi um momento assim que nós tivemos que trabalhar muito rápido em cima desse treinamento, né, dessa qualificação para os profissionais. Também foi um grande desafio para os alunos. Imagino. E aí também para os pais, nem precisa dizer, né? Então, nós estamos falando de um município que é Mangaratiba, onde tem serra, ilha, onde muitas vezes nós não tínhamos internet. E foi um desafio muito grande. Mas graças a Deus nós conseguimos e demos continuidade e conseguimos fazer tudo aquilo que era necessário dentro daquele momento. Então esse foi um grande desafio, né? Eu acredito que todos nós aprendemos, todos nós nos reciclamos naquele momento da pandemia. Mas a minha gestão toda, né, em Mangaratiba, ela foi muito, assim, cheia de novidades, né? Nós conseguimos implantar muitas coisas, avançar bastante. Nós sempre tivemos uma equipe de excelência. Eu não posso reclamar, porque a nossa equipe era uma equipe realmente de verdade, aquela equipe que abraçava todos os desafios e o resultado sempre era um resultado muito bom. Então a minha gestão lá, eu não posso dizer minha gestão, nossa gestão lá, a gestão que a nossa equipe, né, desenvolveu, foi uma gestão muito bem sucedida. E foi uma gestão ao qual eu tive esse momento de reconhecimento, né, de ser um filho de EJA, vou dizer filho de EJA, né, porque eu acho que foi algo que me marcou muito, né. E no momento que nós estávamos numa apresentação, inclusive, de um grupo, né, de jovens e adultos, e aí ali eles fazendo a apresentação, e aí eu, como secretário de educação, eu lá sentado, fiz a minha fala introdutória, e aí, de repente eu parei, olhei e falei assim, nossa, eu vim daqui. Que bacana. Então, assim, foi um momento que você vai achar engraçado, mas eu depois passei até mal. A pressão subiu. O tamanho é emoção, né? Imagino. Então, assim, aí é onde eu vejo, aí eu volto lá no projeto, né? Naquela questão de gerar oportunidade, e eu penso assim, puxa vida, para e pensa, né?
foi possível para mim, é possível para todos nós, é possível para todos, basta querer. E eu acho que foi um momento que eu tive essa noção, né? A noção da transformação que o ensino causa na nossa vida. Que bacana. E assim, você traz essa visão do gestor e de como o gestor ele olha também ali na ponta o aluno, a família, os desafios desse aluno para estar em sala de aula e fazendo um diálogo entre eh, os campos do conhecimento da educação e também da saúde emocional. Como que você observa os desafios da escola em receber esse aluno que às vezes passa por desafios absurdos, não é? Você teve seus desafios pessoais e conseguiu superar, conseguiu chegar num lugar de destaque, mas como o gestor lá do outro lado, esse gestor humano, quais são os mecanismos e ferramentas que tem para acolher também esse aluno e seus desafios? Então, não só o aluno, mas também o profissional, né? Perfeito. Na realidade, em 2019, depois de 2 décadas de muita luta pelas classes, né? Do serviço social e da psicologia, nós conseguimos introduzir a obrigatoriedade de termos esses profissionais ligados à escola, né? Só que devido à própria falta de estrutura financeira, de orçamento, de concursos públicos, nós ainda não temos toda essa estrutura necessária. Essa é a grande realidade, né? Então, muitas secretarias de educação ainda trabalham com setores. Então, ali existe o setor onde tem os profissionais, e esses profissionais, eles se dividem, é uma equipe, né, multidisciplinar, ali uma equipe composta de outros profissionais também, onde eles assistem às unidades escolares. E sempre é feito, além desse acompanhamento, os momentos de encontro onde outros profissionais, no caso os professores, são também orientados. Quando eles detectam alguma coisa, eles sinalizam. E aí essa equipe entra em ação. E aí a gente tem uma rede de apoio, né? Porque hoje a educação, ela não é feita somente de educação. Ela muitas das vezes é feita de educação, de assistência social, de saúde. É um grupo. Às vezes você vê o aluno que não está indo à escola e você vai fazer uma busca ativa, você vai procurar saber por que aquele aluno não está indo para a escola e você vai perceber que o problema não é só o aluno, Perfeito. é a família no contexto geral. E aí ali entra, né, toda essa parceria dessa rede. E aí se faz um trabalho onde tenta-se trabalhar aquela família com as políticas públicas, né? Muitas das vezes que são disponíveis de acordo com cada caso. E aí a gente consegue trazer esse aluno de volta para dentro da sala de aula e trazer para ele também o apoio e a dignidade que ele precisa. Isso é algo que é muito importante, é algo que é pouco divulgado, né? A maioria das pessoas não sabe o que acontece, mas nós ainda precisamos ainda de mais estrutura nesse aspecto. O próprio professor precisa, o profissional de educação, de uma forma geral, precisa desse apoio emocional, né? Porque não tem sido fácil hoje, dentro do universo da educação, da sala de aula, da prática, né, da educação, ter o contato, muitas das vezes, com essa realidade, que muitas das vezes aflige o professor da sala de aula, também com um aluno ao qual ele está em surto e ele Sim, acaba deixando também sim. o profissional ali, o professor também, da mesma forma. Como também tem a questão da própria educação, né? Porque hoje muitas famílias elas negligenciam a
a função de educar. Porque quem educa é a família, Perfeito. são os pais, né? E a escola ela vai contribuir e vai desenvolver as competências, né? Toda aquela questão que o aluno vai precisar dentro da sala de aula. Mas muitos pais ainda acham que quem tem que educar o filho dele é o professor, né? É verdade. E, E, desculpa, pode falar, fica à vontade. é, Acho que o assunto é É, esse mesmo. e não é, né? Na realidade não é isso. A gente contribui. Eu acho que o professor, dentro da sala de aula, ele acaba, ele acaba observando. Aí tem a questão do aluno e a questão do professor, do profissional, né? O que o profissional ele quer fazer dentro da sala de aula? Por quê? Porque são diversos alunos, são várias situações diferentes. E você, muitas das vezes, você precisa sim cumprir o teu conteúdo programático, mas você também precisa criar meios para alcançar certos alunos. Isso é super importante. Isso é muito importante. E porque ele está dentro de uma realidade social diferente, dentro de um contexto diferente, dentro de uma visão e desejos diferentes. Então, vai ter que ser uma construção feita entre o professor e o aluno, para que você realmente consiga alcançar esse aluno e esse aluno seja bem sucedido dentro da sala de aula. Então, isso é algo que eu acredito que ainda precisa ser muito desenvolvido, porque aí você, na realidade, acaba até incluindo o aluno, né? Tem muitos alunos que acabam passando por esse processo de inclusão. E você vai incluir o aluno, você vai também ter o seu olhar, né? Se você quer fazer isso ou não, né? Porque você pode ir ali Sim, apenas para fazer a sua função, né? Mas a sua função ela vai além. Se você tiver realmente consciência de que a educação é para todos. perfeito. Perfeito. E você fala isso, e abrindo aqui um diálogo exatamente com o nosso campo de abordagem, nós temos um pensamento que é o ambiente suficientemente bom. A psicanálise, ela acredita que todos têm competência. Todas as crianças possuem competência. Mas como é esse ambiente onde essas competências estão sendo desenvolvidas? E eu vejo você falando sobre estrutura, a importância do gestor de pensar numa estrutura, do papel do professor dentro dessa estrutura. E eu vejo que você só consegue fazer essa construção a partir de um olhar humanizado. Do contrário, tem orçamento, não tem orçamento, fica muito a critério do que se pode entregar ou não. Eu vejo essa preocupação humana na sua parte. E agora, seu olhar sincero, o que você acha? Frente aos novos desafios que a gente tem hoje, pós-pandemia, muitas crianças que possuem questões que precisam ser vistas de forma específica, como que você vê esse olhar desse ambiente para a educação? Você vê que as estruturas hoje que estão, né, sendo oferecidas pelo serviço público, são realmente essas estruturas, esse ambiente é suficientemente bom para a educação? O que você acha? Qual o seu olhar? Então, a sua pergunta, ela é altamente profunda e um tanto complexa, né? Por quê? A gente não pode generalizar, Perfeito. mas escalonando, a gente pode começar da seguinte forma. Hoje, quando a gente fala de educação, né? A educação, ela vem... Ela começa na Secretaria de Educação, com todos os seus orçamentos, com a gestão, onde eu já tenho, na minha visão, uma colocação onde eu vejo que é muito necessário que esse gestor seja capacitado, Perfeito. seja qualificado. Você fala de um profissional técnico. Já começamos isso lá de cima, Perfeito. tá? Ele tem que ser técnico, né? Muitas das vezes a gente observa que existe somente um olhar político, mas nós precisamos de ter profissionais técnicos. Então, quando nós temos uma secretaria, onde nós temos um secretário que ele realmente é qualificado, tem as competências para estar ali, sem sombra de dúvida, toda a sua equipe ela vai corresponder.
E isso é muito importante. Então, começando lá de cima, né? Do pontinho lá de cima, a pirâmide, né? Então, a gente observa que hoje ainda existe muito essa falha. São pessoas que são colocadas apenas por questões de, digamos assim, acordos políticos ou questões de interesses, é, digamos assim, ainda políticos, né? Perfeito. Perfeito. E na realidade é importante, é muito legal se a pessoa for uma pessoa, né, que tem uma competência política muito boa, mas ela tem que ser uma pessoa qualificada. Não dá para a gente colocar qualquer pessoa para desenvolver uma atividade, né? Não tem como. Né? Essa é uma visão que eu tenho. Eu acho que é muito importante você ter uma liderança qualificada, tá? E partindo daí, que é de onde vem toda a nossa estrutura, falando, né, digamos, de uma rede municipal, né, ou até estadual, é, quando chega na unidade escolar, aí ali eu já não posso generalizar. Por quê? Porque você pode ter um gestor dentro daquela unidade que faz a diferença. Ele pode até nem ter toda a estrutura, embora é um direito dele, embora ele precise, embora todos necessitem, mas muitas das vezes eles não têm e eles conseguem realizar. São heróis, Com certeza. tá? Perfeito. Heróis, eles realizam. Então, assim, houve uma vez que nós estávamos numa reunião muito grande, com muitos profissionais, né, muitos professores e tudo mais, e aí uma professora, ela fez menção à falta do material que ela precisava para desenvolver a atividade dela, que era argila. E ela não tinha. Mas aí ela falou, ela contou a história, ela fez a reivindicação que ela precisava dessa estrutura, ela precisava desse. Precisava de material, ela precisava de infraestrutura, né, de material para poder desenvolver as atividades dela. E ela disse que ela fez com barro. Ó. E aí eu parabenizei, né? Eu tive que fazer menção e assim, ela virou uma pessoa assim, que ficou no meu coração como um exemplo, né? Um exemplo. Então existem muitos profissionais que fazem realmente as coisas acontecerem. Como essa profissional que não tinha o material e foi lá, né? Imagina, né? Ela podia ter o material dentro da unidade escolar sendo entregue a ela na sala de aula dela e ela fez o que? Ela teve que ir catar barro. Ela Sim. foi para algum lugar para catar barro, né? Para se sujar, né? Para pegar a quantidade que ela precisava, né? Para pegar uma enxada, mas para realizar. Então, assim, é muito amor à profissão, é muito desejo de transmitir o conhecimento, entendeu? Então, assim, a gente observa que essa questão toda é muito importante. E a gente também vê muitos profissionais que eles levam, de uma certa forma, assim, eu vou fazer o meu. Eu fiz. Ponto. Tem, eu tô fazendo. Não tenho, eu vou fazer, né? Da forma que dá para fazer. Eu já vi professor de educação física dando aula de futebol com bola de papel. Pegou o jornal, fez uma bola de papel e foi dar aula, né? Não é o ideal. Ele precisa da bola, ele precisa da estrutura. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que mudam o mundo. Aí eu Perfeito. tenho que meu olho vai brilhar de novo. Que nós estamos falando desses profissionais da área da educação, tá? Não é só o professor, é o diretor, é o inspetor, que é aquele que muitas das vezes o aluno nunca ganha, não ganha um abraço em casa, mas ele ganha um abraço do inspetor na escola. Quando ele chega, o inspetor passa a mão na cabeça dele, bom dia. Isso faz a diferença na vida dele. Porque a escola precisa ser um local onde o aluno tenha desejo de estar. E muitas das vezes a gente vê que isso não acontece, né? O aluno vai e ele não tem desejo de ir, ele vai por obrigação, ele vai porque ele tem que ir, né? E eu sou um fã, assim, número um
desses profissionais que conseguem fazer com que o aluno tenha o desejo de estar na escola. Porque a escola é um lugar de transformação. E não é que discurso, né? A gente aqui não está Sim, aqui, sim. a gente tá conversando, está falando sobre o assunto, a gente não está aqui para convencer ninguém a nada, mas a gente está compartilhando uma realidade. E a gente está compartilhando uma realidade, na minha visão, de gestões diferentes que eu tive, por exemplo, com orçamentos diferentes, com profissionais diferentes, com áreas geográficas diferentes. Porque hoje, quando a gente fala disso, a gente também tem que falar da questão da segurança. Já parou para pensar? Com certeza. As escolas que estão dentro de comunidades e que o professor, para entrar dentro da escola, ele precisa ser apresentado a alguém que comanda aquele local ali, porque senão ele não vai poder entrar dentro da sua escola para dar aula. Ou no momento onde começa um conflito enorme, todo mundo tem que deitar no chão. Então, assim, a escola tem que ser um local de transformação, de segurança, um local onde forme realmente um cidadão melhor, mais qualificado, mais humano. E eu acho que é o local onde a gente precisa ter mais acolhimento. Perfeito. E a sua fala, assim, é rica porque olha a educação no sentido amplo. A sua fala também compreende a educação no sentido de pensar o professor, o diretor escolar, merendeiro, um inspetor, que são profissionais que estão ali, estão acolhendo essa família com as suas dificuldades e desafios no dia a dia. E aí, pensando na figura do professor, né? Nosso tema é esse impacto emocional. Se a escola está preparada, não está preparada, você vem falando dos desafios, tanto da estrutura quanto da bola de papel, que deveria ser diferente, quanto da argila que foi trocada para o barro, do professor com aquela humildade como profissional, um servidor público humilde que vai lá e fala: eu vou fazer o melhor que eu posso para os meus alunos. Mas pensando nesse profissional, professor, como que está a saúde emocional do professor hoje em dia? Você, na sua visão como gestor. Então, a gente tá aqui só para falar a verdade, né? Nada mais do que a verdade. Meu amigo, olha, não tá boa, né? A gente não pode generalizar porque a gente sabe que muitos Sim. procuram ajuda. E ainda bem que procuram ajuda, né? Super importante. Eu particularmente tive que aprender muito, porque eu ainda vim, né, lá no início de tudo, de uma educação que a gente não via nada disso, a gente não sabia como isso funcionava. Então, hoje, a gente vê que muitos profissionais já entenderam, né, que tem um momento que não tem jeito, eles precisam de se cuidar, eles precisam de procurar ajuda. Eu particularmente demorei muito a procurar. Vivi muitos momentos difíceis, né? Vou falar aqui o que eu falei algumas vezes durante essa última semana, Sim. né? A falta, né, até do próprio reconhecimento de que a gente precisa de ajuda, porque às vezes a gente se acha muito herói, né? Eu usava uma expressão feia, errada, e desculpe quem já ouviu falar assim. E quando as pessoas falavam assim, você faz terapia? E eu falava assim, eu? Não, o quê? Depressão? Lógico, não faço. Olha só, eu não tenho tempo para ela. Eu faço tanta coisa que eu não tenho tempo para depressão. Quando ela vai chegando perto de mim, eu já tô longe. Então eu não faço terapia. Eu não faço porque eu não preciso. Eu não tenho tempo para depressão. Enorme mentira, né? Eu mentia para mim mesmo. E eu tive que reconhecer isso, assim, pela grande sabedoria de um grande amigo meu que me mostrou isso, introduzindo, né, essa visão, né, esse cuidado, e começou a cuidar de mim sem eu perceber. E aí eu comecei a fazer terapia. Que bacana. Então essa é a minha experiência pessoal, né? Mas a minha experiência pessoal
ela nu eu nunca levei a minha experiência pessoal para o profissional. E, enquanto profissional, eu sempre valorizei o cuidado. Então, eu sempre tive os setores bem estruturados, com pessoas muito bem qualificadas, para poder dar esse suporte. Mas nós ainda precisamos de mais profissionais, nós precisamos de mais estrutura, ainda precisamos de algum planejamento, porque eu acredito que não basta apenas ter um setor ao qual trabalhe, digamos, um município inteiro. Ah, eu tenho um município com 62 escolas, com, digamos, 24 mil alunos, e aí eu tenho um setor que tenha lá uns 10 profissionais para cuidar disso tudo. Não tem como. Perfeito. Então, hoje, o aluno precisa de mais suporte, o profissional da educação precisa de mais suporte, sim. Precisa de verdade. E até digo, né, para os profissionais que estiverem nos ouvindo, que procurem alguma ajuda, porque você vai descobrir que você já estava adoecido e não sabia. Essa é uma grande realidade. Que bacana. É um relato, assim, muito, muito legal, porque você fala de como a terapia, ela entrou na tua vida, de como hoje te ajuda a dar conta de todos os desafios da sua agenda. E talvez realmente tem profissionais da educação que estão te ouvindo, estão se conectando com a sua história e também podem procurar ajuda. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um projeto social que a gente tem, que a gente acolhe milhares de pessoas e também pode ajudar esse profissional de educação que precisa de ajuda e pode ser acolhido nesse sentido. Sim, e as pessoas não sabem, às vezes, como recorrer. Perfeito. Esse também é fundamental a gente abordar. E eu vou te falar mais uma coisa muito importante. Eu tenho uma consciência hoje muito, muito tranquila, coisa que muitos pais talvez não tenham, porque eu aprendi muito com a minha filha. Que legal. Então a minha filha, ela passou por momentos, né, por questões de saúde, que ela precisava desse acolhimento, e eu nunca falei assim, isso é besteira, né? Eu sempre compreendi. E a minha filha, graças a Deus, ela passou por esses momentos tendo esse suporte. E hoje, em muitos momentos, eu falo com a minha filha Que bacana. e ela me dá esse acolhimento, porque parece que ela é uma profissional. Que legal. Então, assim, pais, não deixe de ouvir seus filhos. Ouçam. Nós não somos absolutos. Nós aprendemos o tempo todo e aprendemos com eles também. E essa experiência com a minha filha, eu queria compartilhar porque eu acho muito importante. Eu tenho uma profunda admiração pela postura dela, pela forma dela ver as coisas. E é impressionante o quanto ela sabe. E ela é um amor da minha vida, né? Ah, que bacana. Um pai apaixonado. E tem sim, é um relato emocionante de como pais e filhos se conectam também dentro de casa. Isso é educação, isso é Verdade. amor, isso é carinho. E parabéns aí pelo trabalho que você faz. Seus filhos são incríveis, né? Estão todos aí bem encaminhados. Parabéns por ter certeza que tem tua contribuição. Com certeza, como esse paizão que você é. E assim, Wandemar, para que a gente possa respirar depois dessa emoção toda, eu quero te fazer uma pergunta que vai ao encontro disso, né? Da família, da importância da família, né? Pensar em educação e não acolher essa família também, eu penso que a gente não consegue alcançar de forma efetiva, né? Eu vou falar mais da realidade que você encontrou do que das políticas públicas em relação à educação e família. Qual a realidade que você encontrou lá? Quando você estava ali na tua sala, pensando em programas públicos, qual a realidade das famílias que você encontrou lá nessa
Então, na verdade, as famílias precisam de muito suporte, né? E, assim, no próprio município de Mangaratiba, nós tínhamos uma participação muito boa das famílias com tudo aquilo que era promovido nas unidades escolares. Eram 41 unidades escolares, 8.000 alunos, e a gente conseguia realizar, né, esses encontros, porque era uma das formas que a gente tinha de ter todos dentro da unidade escolar. Então nós tínhamos um bom resultado, um bom retorno. Mas é muito importante que seja criado outras formas, não somente em momentos, né, alusivos a Dia da Família, né, ou Dia das Crianças, ou temas assim que a gente tem, né, como, mas criar meios de que essa família esteja com esse aluno dentro desse espaço mais vezes. E eu acredito muito, porque nós temos uma grande dificuldade orçamentária, né? Uhum. Então, assim, o ideal seriam oficinas integrativas onde esses pais pudessem interagir com os seus filhos mais vezes dentro das unidades escolares. E eu acho que o resultado seria ainda maior e melhor em todos os aspectos, tá? Porque, por exemplo, muitos pais acham que uma criança precisa de uma vaga na creche. Não, eu tenho que colocar porque eu tenho que trabalhar. E na realidade não é um direito da criança. Porque ali ela vai se desenvolver cognitivamente, ela vai ter um cuidado e tudo mais. Então ele confunde. E na medida que ele tem a oportunidade de estar dentro dessa unidade escolar, ele vai aprender mais isso, ele vai entender quais são esses direitos, né, que essa criança tem. Como, por exemplo, hoje, quando a gente fala sobre a questão da alimentação, né? Hoje nós temos, infelizmente, uma grande realidade que assim, muitas crianças elas só têm uma refeição de qualidade dentro da unidade escolar. Tanto é que não é mais chamado de merenda, né? Não é mais hora da merenda. Igual era na minha época, né? Que você é Na minha jovem, também, né? na minha também. Já merendei muito na escola. Merenda. Não é merenda, é alimentação escolar. Porque existe um grupo de nutricionistas que cuida desse cardápio de forma muito cuidadosa, exatamente para atender essas crianças nesse desenvolvimento dentro dessa parte nutricional. Porque não tem como você ensinar uma criança com fome, desnutrida, né? Você precisa cuidar disso. Então, hoje, quando a gente tem a oportunidade de ter pais dentro da escola, ele entende que o filho dele realmente está se alimentando. Ele entende que o filho dele tem uma pessoa que realmente se dedica a ele. Ele entende o porquê que a escola coloca certas regras ou, né, faz algumas solicitações. Ele passa a ser parte efetiva da educação do seu filho. Ele não apenas manda a criança para a escola. Então, hoje, eu acho que nós precisamos trabalhar mais isso. Então, quando a gente fala de escolas, digamos, na Costa Verde, a gente vê mais possibilidades. Quando a gente pensa, digamos, no universo do Rio de Janeiro, eu me esqueci o número exato de escolas, mas é uma imensidade de escolas. Então, assim, nós precisamos desenvolver essas dinâmicas para poder alcançar mais
essa família, levando essa família para a escola, porque você vai entender mais a realidade da família, a realidade do aluno, e aí você vai poder acionar de uma forma melhor a rede de apoio e vai poder trazer mais dignidade, trazer mais estrutura para essas famílias, para a gente ter uma educação melhor e dias melhores, né? Famílias mais estruturadas, porque isso mexe emocionalmente demais com o aluno. Às vezes você não entende por que um aluno não está aprendendo, porque você está se dedicando tanto àquele aluno, porque você já percebeu que ele tem alguma dificuldade, e aí você se dedica e você não está descobrindo o porquê. Mas ele está tão afetado emocionalmente de tantas coisas, ele vê tanta coisa dentro de casa, ou não vê, que isso acaba com psicológico dele. E ele não vai ter uma mente saudável para ele poder absorver tudo aquilo ali que você está entregando para ele. Entende? Então, acho que esses projetos precisam ser desenvolvidos. A gente vê muitos projetos sendo desenvolvidos na praça, não sei aonde, não sei onde, mas as escolas tem que ser o berço, tem que ser o local onde tem que nascer exatamente com o nosso futuro, que são as crianças, trazendo essas famílias para dentro e desenvolvendo essas atividades. Hoje a gente tem que falar sobre prevenção, hoje a gente tem que orientar, hoje são tantos os temas que a gente precisa abordar, e se não for abordado com a família, não vai trazer o resultado que a gente precisa. Não é nem que a gente espera, é que a gente precisa. Então eu acho que esse é uma das metas que a gente precisa ter dentro da educação. Porque é o fundamental. Bacana demais. Estamos caminhando para o final da nossa conversa. Não dá vontade de parar, porque, primeiro, que educação é um tema apaixonante. Assim, trazer uma colocação da nossa abordagem. Tem um autor, né, um Lacan, que ele fala muito sobre a questão do ideal e o real. E acho que casa nesse assunto. Todos nós temos ideais e uma ideia do que seria perfeito em algumas circunstâncias, em alguns departamentos, ou algumas áreas. Por exemplo, a educação. Então, a educação deveria ser, a educação deveria ter. Só que trazer você aqui, eu penso que humaniza esse tema. De alguém que esteve lá, do outro lado da mesa, com X de orçamento e uma série de desafios. Falamos sobre família, sobre a estrutura da escola, sobre o papel do professor. E a gente consegue humanizar porque a população, no senso comum, ela pode gerar um olhar de crítica, mas às vezes não sabe dos desafios que tem desse ser humano que está lá do outro lado e que está pensando 24 horas por dia, porque pelo pouco que eu te conheço, acho que você trabalha até sonhando, dormindo, mas está pensando como oferecer um serviço público de qualidade, como alcançar essa família, esse aluno que não tem tantos recursos e está ali para fazer a única refeição da sua vida. Então, trazer você aqui humaniza esse tema. Mostra o papel do gestor, mas o coração também do gestor, né? De quem pensa e ama educação. Então, existe o ideal que o Lacan diz, e todo mundo busca, e existe o real. Existe a professora com argila na mão e não tem argila, vai barro mesmo. Tem o professor que está ali com a bolinha de papel, porque ele quer cumprir ali o serviço dele. E todos esses heróis que estão enfrentando, às vezes, salas de aulas lotadas. E, gente, não é o ideal, mas tem uma luta também para transformar esse lugar num lugar mais humanizado. E aí eu queria ouvir de você. Se você pudesse dar um recado para quem está do outro lado, e aí a gente tem profissionais de educação, profissionais de outra área, temos psicanalistas, temos psicólogos. Uma fala sua sobre o papel da educação e a importância dela. Se você pudesse trazer uma fala, o que você falaria para eles? Então, é muito abrangente, né? Sim. Mas, primeiro, até devido, né, à grande necessidade que a gente tem, é dizer que não é vergonha pedir ajuda. Perfeito.
Primeira coisa, nós precisamos aprender a pedir ajuda. Por quê? Se você estiver num avião e o avião estiver caindo, parece muito clichê, né? Mas você tem que primeiro colocar a máscara em você para depois você colocar na do seu filho, que você ama tanto, do lado. Porque se você for botar dele primeiro, ele vai e você também. Porque você não vai conseguir. Então, a gente precisa se cuidar, né? Então, eu deixo primeiro um alerta, né? De que nós não devemos nos subestimar. Todos nós temos um limite. O grande problema é que nós não pensamos nesse limite. Qual é esse limite? Até onde vai esse limite, né? Então, não se envergonhe de pedir ajuda. Eu já tive algumas experiências que me marcaram muito dentro da educação, até de nível superior, onde a gente fala sobre a igualdade. E às vezes essa igualdade parece que ela está tão distante, né? E que ela não é real. Mas eu tive a oportunidade de ter uma mãe e 2 filhos estudando, fazendo cursos de direito. Que bacana. Os 3 hoje são formados, foram meus alunos. E eu pude observar o quanto a inclusão ali foi feita entre a família, entre a própria turma, e fez a diferença. Porque a princípio ninguém queria olhar uma senhora, né? Então a senhora ficava sempre de fora, enquanto os filhos eram colocados, né, nas atividades e tudo mais. E aí, quando ela deu um show e todo mundo viu quanto a experiência é importante, a inclusão foi feita. Bacana. Então nós precisamos ter um olhar de inclusão. Isso é muito importante. E Cortella, ele um dia falou, né, para um dos filhos dele, né, que ele, quando fizesse 15 anos, se eu não me engano, ele ia contar o segredo da vida para ele. E aí esse jovem ficou muito curioso, né, querendo saber qual era, né, esse segredo que o pai ia contar. E quando ele completou, né, a sua idade, ele correu lá e pai, ó, é hoje. Hoje o quê? Hoje o quê? Ó, tô fazendo aniversário, é hoje. Ah, sim. E aí Cortella levantou, sentou com ele e falou assim, eu vou te contar o grande segredo da vida. Ele, mas olha só, você não vai contar pros teus irmãos, tá? Eu vou contar só pra você. E aí Cortella vira pra ele e fala pra ele assim, vaca não dá leite. Eu imagino me colocando no lugar daquele jovem. Nossa. O que aquele jovem pensou, né? Ele deve ter, assim, dado uma surtada por alguns segundos, né? Mas filho de Cortella, né? Deve ser uma pessoa muito equilibrada. E aí, com isso, ele... Mas como assim, pai? Assim, vaca não dá leite. Você tem que tirar. É isso aí. Então, eu acredito que nós temos que fazer a nossa parte. Sempre. A gente não pode esperar cair do céu. A gente não pode esperar que tudo vai ser muito fácil. De que é natural tudo acontecer. Não, a gente tem que buscar. Tá? Você quer, então você busca. Porque se você não buscar, você não vai ter. Então essa é a lição que fica. E eu teria milhões de coisas para falar, né? Porque aqui a gente está falando hoje, acho que não é só professores, né? Mas também para alunos e para tantas pessoas, né? É muito bom a gente ser feliz. E você só vai conseguir fazer alguém feliz se você for feliz. Então seja feliz. Hoje é a minha mensagem para todos. Bacana. Valdemar, eu sou extremamente grato por te receber aqui no nosso programa. E você poder compartilhar com nossa comunidade psicanalítica a sua trajetória, falar dos desafios que você teve e que eles foram superados. É muito bom ter você aqui e saber que você continua trabalhando, militando
nessa área tão importante que é a educação. Fico muito feliz de receber e uma gratidão não só minha, mas de toda a comunidade psicanalítica. Se nosso grupo quiser te procurar nas redes sociais, eu sei que tá passando ali, mas como que eles te encontram? Fala aí, passa para nossa comunidade, como eles podem te encontrar pelo programa de estágio. Ó, quero saber sobre estágio, quero saber sobre o Valdemar, palestras. Como que eles te encontram na rede social? Então, normalmente eu deixo nas minhas redes sociais, todos os meus contatos são meus contatos mesmo, tá? Sou eu mesmo que respondo, às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Mas hoje, como a gente está compartilhando, né, o Instagram, Sim, falar comigo no direct é bem fácil, bacana. tá? Eu consigo responder bem rápido. Então, eu tenho as redes sociais, né, que é professor Prof. Valdemar Uhum. AR Neto. E você vai achar lá um outro Valdemar lá, né? Mas não adianta, a gente não consegue dividir. Na verdade, eu tentei fazer um pessoal E um e um profissional. profissional, mas não adianta. O pessoal vai lá e segue nos dois. São conteúdos diferentes, né? Eu acho que dá para ver um pouco, né, do meu lado humanizado mesmo, eu mesmo, minha família, né? É onde eu boto lá no pessoal, é legal. As pessoas gostam, as pessoas acabam vibrando, torcendo também, né? É muito legal, muito bacana. E o meu profissional, que lá eu coloco as minhas atividades, porque hoje a gente está falando sobre educação, mas eu também atuo na área de segurança e algumas outras áreas Muitas áreas. que eu gosto muito, então eu atuo em algumas outras áreas. Então, nas minhas redes sociais, se for lá no Prof. Valdemar, você vai conseguir falar comigo direitinho, mas tem aí também o meu WhatsApp, que é o 21 981 29 7570, tá? E aí a gente consegue ajudar o pessoal. Aí a gente tem o direcionamento, eu faço o direcionamento, né? De acordo, a gente faz meio que uma triagem, né? Sim. Quando a pessoa fala comigo, eu sempre procuro saber o que é, né? Qual é a necessidade da pessoa, o que ela está precisando. A gente faz meio que uma entrevistazinha rápida para poder entender, para poder ajudar de forma correta. E aí, ou eu faço um atendimento no local onde eu fico, Sim. né? Eu agendo, ou eu direciono para uma pessoa da minha equipe para poder dar o segmento àquilo que for necessário. Porque aí a gente está falando de muitas coisas, né? A gente está falando aqui Sim. de estágio, a gente está falando aqui sobre bolsas, né, especiais, a oportunidade de fazer o nível superior, ou um técnico, ou uma pós-graduação, ou alguma coisa com uma condição melhor, com uma condição especial, e a gente tem tudo isso através do Projeto Conhecimento, que é esse projeto que eu amo tanto, né? Então é só falar comigo lá que a gente responde, tá Bacana. bom? Obrigado demais. Pessoal, olha, você que assistiu esse episódio, ficou inspirado pela história do Valdemar, busque ele nas redes sociais. Vai estar aqui também no nosso canal do YouTube, onde você pode interagir com o professor Valdemar, a sua história, e também participar dos projetos sociais que ele ali está de frente, possibilitando tantas pessoas ir ao ensino superior. Então, se conecte ao Valdemar, que vai ser super importante para você. Eu citei aqui um nosso projeto social que se chama Escuta no Divã, que é um projeto mantido pelo Instituto Aprovado. E esse projeto a gente já alcançou mais de 5.000 pessoas, atendendo de forma gratuita terapia por um profissional, onde ali vai ser acompanhado durante uma jornada de tempo, sem falar de valores. Senhores, se você quer participar desse projeto social, entre em contato com a gente. Pode entrar nas redes sociais que estão aparecendo para você aqui e você vai ser direcionado para uma equipe e também para um profissional que vai estar te ajudando. Temos o prazer de falar com você aí do outro lado, profissional de educação ou de qualquer outra área, aluno que está aqui também. Falar sobre saúde emocional é falar sobre educação e falar também sobre sua autoestima. Quem sabe você não está assistindo esse episódio, vai entrar em contato com o professor Valdemar, vai escolher a profissão da sua vida, isso vai melhorar como você se olha no espelho. Então, fica aqui uma dica super importante para você. Valdemar, mais uma vez, muito obrigado. E vocês participaram aqui do nosso podcast Café com Divã. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.